Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e hoje é a nossa segunda aula do curso básico de Excel. Nessa aula eu vou falar para vocês sobre formatação e formatação condicional. Dois temas importantíssimos, principalmente a parte de formatação condicional, que é muito cobrada em processos seletivos. Tá afim de aprender sobre formatação e formatação condicional? Fica aí que nessa aula eu te explico. E para te explicar sobre formatação e formatação condicional, eu vou usar essa pasta de trabalho aqui, que está disponível para vocês baixarem aqui embaixo na descrição do vídeo. Então o que eu sugiro? Assiste a aula, depois baixa o material e pratica, beleza? Vai ser essencial que vocês pratiquem muito o que a gente vê ao longo desse curso. Gente, o que é formatação e o que é formatação condicional? Deixa eu começar com formatação, que aprendendo formatação condicional vai ser fácil de entender. Formatação é a forma que você mostra as informações que estão no Excel. Vou dar um exemplo. Eu tenho esse conjunto aqui, ó, tenho vários números, certo? Ignora que o nome dessa coluna é preço do produto, tá? Mas imagina que você só tivesse esses números aqui. O que esses números representam? 597, 297, né? 48, 42. Do jeito que está escrito esses números, eles podem representar um monte de coisa. Mas e se eu vier e fizer isso aqui, ó? Formatei como moeda. Agora você está vendo que esse número representa um valor monetário, tá? E se eu colocar ele como número inteiro, né? É uma outra forma da gente apresentar ele como número decimal. Se eu colocar como porcentagem, posso colocar como fração, enfim. A formatação é a forma que a gente apresenta as informações no Excel, tá? E aí eu tenho que dividir essa formatação em dois grandes grupos, beleza? Tem a formatação de número, que é isso que a gente acabou de fazer, pegar números que foram digitados na planilha e apresentar de diversas formas, como data, como diversas outras coisas. E existe a formatação mais relacionada às células, em que a gente pode colorir as células, colorir a fonte das células, as bordas e assim por diante. Onde que eu encontro tudo sobre formatação no Excel? A gente encontra na guia página inicial. Olha lá, na guia página inicial a gente tem esses grupos aqui, tá? Que eles são todos relativos à formatação, beleza? Tem a parte de formatar células aqui, mas nessa parte de fonte, alinhamento, e a formatação de número nesse grupo aqui, ó, que eu vou marcar de azul, beleza? Nesse grupo aqui que a gente vê a formatação de número. Deixa eu começar mostrando para vocês a formatação de número, tá? Qual que é a ideia, pessoal? Como eu tinha comentado com vocês, quando vocês digitam um número no Excel, ele pode significar qualquer coisa. Agora, se você já cria uma formatação de número especificando que é um tipo de moeda, uma fração, alguma coisa do tipo, você já diminui, restringe as opções. Eu tenho a coluna preço do produto. Então, quais são os tipos de formatação que melhor se adequam para o preço do produto? Se vocês forem aqui dentro da guia página inicial, vocês têm esse grupo aqui chamado número, tá? Que é onde a gente define a formação de número. E aqui dentro a gente tem essa caixinha, tá? Que tem diversos tipos de formatação. Tem dois tipos de formatação aqui que servem para representar valores monetários, dinheiro. São as formatações de moeda e contábil. A diferença entre os dois é puramente visual, tá? Um dos dois você consegue representar a movimentação de dinheiro. A diferença é puramente visual. Olha só, moeda, o R cifrão ele fica colado junto com o número, tá vendo? Olha lá, fica coladinho junto com o número. Mas se você vier e formatar como contábil, né? Você vê que o R cifrão ele já fica um pouco mais separado, tá? As diferenças são apenas detalhes assim visuais, tá? Então, se você ficar na dúvida entre um e outro, você não precisa se preocupar porque vai fazer muito pouca diferença no final. O que eu queria mostrar para vocês é que existem esses dois tipos de formatação que eles atendem muito bem nesse caso, tá? Posso colocar o preço do produto formatando como moeda ou como contábil. E a gente tem uma coluna de data de venda. Olha que interessante. A data de venda, você esperava o quê? Uma data, alguma coisa com dia, barra mês, barra ano, não é? Alguma coisa nesse formato. Mas olha só os valores que a gente tem aqui, tá? Tá estranho, não é? Na verdade, pessoal, esses números aqui, eles são datas sim, e eu provo para vocês. Ó, selecionei todos os valores, lá na guia página inicial, eu vou formatar, tem um formato de data que é o data abreviada, tá vendo? Eu formatei aqueles números como data e repara como todos são realmente datas.
31/12 de 2020 e também tem umas datas aqui que são 30/12 de 2020. Mas por que estavam esses números aqui? Esses números são os números que estão por trás das datas no Excel. O Excel, pessoal, ele converte tudo para data para fazer as contas, para fazer as fórmulas. Então, quando você digita uma data, que nem a gente tem aqui, ó, o que o Excel vê para fazer as contas não é essas datas com dia, mês, ano formatada bonitinha. Ele vê esses números por trás, beleza? Então, tanto faz você digitar a data, tá? Ou você digitar um número e depois converter em data, beleza? Mas é claro, fica muito mais fácil se você já começar com a formatação correta, não é mesmo? E, da mesma forma, a gente tem aqui uma coluna de preço total. Na coluna de preço total, a gente pode ver qual é o tipo de formatação que mais se adequa. Mas agora, eu não vou selecionar direto daqui, não. Eu vou ensinar um atalho muito interessante para a gente abrir uma janela que tem outras opções de formatação. Esse atalho se chama Ctrl 1. Ctrl e a tecla 1, beleza? Se não funcionar para vocês, tentem Ctrl Fn e 1, tá? Ou seja, Ctrl 1 com a tecla Fn pressionada. E com isso vocês vão abrir essa janelinha que se chama formatar células, né? E obviamente a gente vai ter todos os tipos de formatação, né? De célula, com cor da célula, borda e também tem a formatação de número, tá? Eu fiz questão de mostrar para vocês, de abrir essa janela para vocês, porque dentro da formatação de moeda e contábil que a gente já mostrou aqui, né? A gente tem algumas opções. Então, por exemplo, na formatação contábil, a gente pode definir quantas casas decimais a gente quer. Olha aqui, por exemplo, ó, 697 e 92. 92 são duas casas decimais. Se eu botar apenas uma casa decimal, vai virar 697,9. 0,9 é uma casa decimal. Se eu botar 0 casas decimais, fica apenas 698. Tá? Então, aumentar e diminuir o número de casas decimais, a quantidade de casas decimais também é uma forma de formatação. Tá? E a gente também pode definir o símbolo, né? Se é o símbolo, se é a moeda em real, tá? E aí você tem diversos tipos de moedas de diversas partes do mundo que você pode escolher aqui. A formatação de moeda, ela também permite que a gente escolha, né, como que ficam os valores negativos. Olha só, se o número for negativo, ele por padrão aparece apenas com um sinalzinho de menos antes. Tem um tipo de formatação que você pode colocar, ao invés do sinal de menos, ele todo vermelho, tá? E aí você já vai entender que aquele valor vermelho é negativo. E tem também o tipo de formatação que, além de ficar vermelho, ele também mostra o sinalzinho de menos. Vou dar um OK só para mostrar para vocês, ó. Vou botar um valor menos 200 aqui e olha lá, ele ficou com um sinalzinho de menos e vermelho, perfeito? Uma coisa que eu queria deixar muito claro para vocês é, eu formatei esse número, tá? Essa célula, para que quando ficasse negativa, aparecesse o valor negativo, ficasse vermelho e para que aparecesse o R cifrão, tá? É a formatação de moeda. Mas eu só digitei menos 200, olha lá, estou digitando menos 200. Eu não coloquei R cifrão, não coloquei vermelho, nem nada. O valor mesmo dessa célula é menos 200. Mas quando eu dou Enter, como ela está formatada daquela forma, ele já pinta de vermelho, coloca o sinal de menos, coloca o R cifrão e assim por diante. Tá? Então, pessoal, formatação de números são diversas essas opções aqui, tá? São diversas as opções que a gente tem para formatar esses números e é importantíssimo que vocês já definam, né, quando vocês estiverem criando suas planilhas, o tipo de formatação que vai querer na célula. Quantas casas decimais, né? Se vai ser uma porcentagem ou não, ó, também tem a porcentagem, por exemplo, 0,5. Tá? 0,5 é metade de 1, né? Então, se eu formatar como porcentagem, ele vira 50%. É sempre essa proporção, né? Multiplicando por 100. Olha lá, o 1, né? Se eu formatar como porcentagem, ele vai virar 100%. Tá vendo? 0,25, se eu formatar como porcentagem, ele vira 25%. Essencialmente, significa a mesma coisa. 0,5 é a mesma coisa que 50%. 1 é a mesma coisa que 100%, matematicamente falando. Mas isso é a forma que a gente está apresentando esses valores, tá bom? E também tem o tipo de formatação que ele é mais lembrado pelas pessoas, né? Geralmente é aquele primeiro contato que a gente tem com o Excel, que é você colorir célula, colorir fonte, assim por diante. Como que a gente faz? É só a gente observar as coisas, né? As ferramentas que estão nessa parte aqui, tá? Então, olha só, eu posso selecionar esses títulos aqui e fazer ele destacado. Ó. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é vir nesse baldinho aqui, que é a cor de preenchimento da célula, e pintar a fonte, né, o fundo da célula de uma cor escura,
tá? E a fonte pintar de uma cor clara, beleza? A fonte, repare, é a cor do texto. Então eu pintei o texto de branco, então a cor do texto, ó, as letras estão em branco, beleza? Eu consigo alterar o fundo da célula e a cor da fonte também, com essa formatação. Além disso, eu posso usar essas opções aqui, ó, colocar negrito, colocar em itálico e sublinhar, tá? Ó, colocando em negrito fica aquela cor mais forte, né? Aquele texto mais forte. Colocando em itálico ele fica caidinho e sublinhado ele bota uma linha embaixo, tá vendo? Eu vou deixar apenas como negrito para não ficar muito confuso. Para esses textos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma cor de fundo amarelo bem clarinho, só para destacar. E agora eu vou fazer uma coisa interessante. Além de formatar, né, a cor da fonte, a cor do fundo, eu vou formatar também a borda das células. Selecionei todas essas células e eu vou vir aqui, ó, nesse símbolozinho de bordas, tá vendo? Desenhei a seta ali para você visualizar. Eu vou desenhar as bordas, tá? E eu posso definir onde eu quero botar as bordas. Posso botar a borda só na parte de fora, ó, bordas externas, tá vendo? Lá, ele desenhou as bordas aqui, ó, na parte de fora, tá vendo? Na parte de fora. Da mesma forma, se eu vier e colocar todas as bordas, ele coloca a borda tanto em volta quanto dentro, tá vendo? Então, a gente também tem essas opções de formatar, né, o texto, formatar as células e os textos que estão nas células, beleza? Isso, pessoal, é a formatação. E o que é a formatação condicional? Vim aqui para a planilha formatação condicional. Formatação condicional, vê se faz sentido o que eu vou falar agora. É você formatar a célula caso uma condição seja atendida. É isso, tá? Então, se você entendeu o que é formatação, é só você aplicar uma condição e você tem uma formatação condicional. Olha só, eu tenho aqui diversos tipos de clientes, tá? Tenho clientes que são novos e antigos, quantidade de produtos comprados e o valor das compras. Imagina que eu queira fazer o seguinte, eu quero destacar todos os clientes que são novos, beleza? Quero colocar ele aqui com uma cor mais destacada. Como que eu faço para aplicar uma formatação condicional? Eu seleciono o conjunto de células, tá? E aí eu vou lá na guia, página inicial, e eu tenho essa opção aqui, ó, formatação condicional. Olha que interessante, dentro de formatação condicional a gente tem diversos tipos de formatação, são 5 grandes grupos de formatação condicional, ó, regra de realce de célula, regras de primeiros e últimos, barra de dados, escalas de cor, conjuntos de ícones, tá? São esses grandes 5 grupos de formatação condicional. Quando você clica nesse primeiro grupo, vocês têm algumas opções como regras de pintar, né, de formatar, caso seja maior do que, se for menor do que algum valor, se estiver entre uma quantidade de valores, se for igual a um valor e assim por diante. Nesse caso, eu vou usar essa opção aqui, ó, é igual a. Por quê? Eu estou olhando esse intervalo, esse conjunto de células aí, e eu vou formatar eles, né, eu vou destacar eles se o texto for igual a novo, tá? Quero destacar os clientes novos. E aí eu vou preencher 2 campos, né? Qual é o valor que eu quero, beleza? Então, assim, quero formatar as células que são iguais ao quê? E eu coloco o texto, que é novo, tá? Se for igual a novo, eu vou destacar. E aqui do lado, eu coloco a formatação que eu quero aplicar, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, preenchimento vermelho, amarelo, verde, vermelho e assim por diante, tá? Por exemplo, vou botar de amarelo, já que eu quero destacar, tá? Então, olha só, fica visível para mim logo de cara quem que é novo e quem que não é, beleza? E olha o que é legal da formatação condicional. Se eu mudar alguma coisa naquele conjunto de dados, a formatação é recalculada. Então, olha só, eu tenho o cliente L, que ele é antigo, então, portanto, não está destacado. Olha só, eu vou trocar ele de antigo para novo. E olha o que acontece quando eu der Enter, hein? Olha lá. Pronto. Ele já viu que é novo, então agora pintou de amarelo. Bem legal, né? E aí, se eu vier em algum que era novo e mudar para antigo, ele também deixa de estar destacado, beleza? Da mesma forma, ó, eu posso colocar aqui em valor das compras, posso botar para destacar apenas as compras que foram em menores que R$1 milhão. Vamos fazer assim? Se eu quero destacar as vendas que forem menores que R$1 milhão, tá? Olha só, eu vou na formatação condicional. E qual é o tipo de regra que eu quero aplicar aqui? Quero que seja menor que R$1 milhão. Então, eu vou botar uma formatação do tipo é menor do que, tá? E aí o valor que eu vou dar vai ser R$1 milhão. Se for menor que R$1 milhão, ele vai pintar de vermelho, beleza? Dei o OK e olha só,
tudo que está menor que 1 milhão, ele pintou de vermelho. Interessante, né? Então, olha só, esse valor aqui que está 0, se eu mudar ele para 2 milhões, teoricamente ele deveria deixar de ser vermelho, não é? Tem Enter e sumiu, realmente, tá? Agora um valor 1 milhão, vou botar ele como 0 e ele ficou vermelho, tá? Existem também alguns outros tipos de formatação, como barra de dados, escala de cor, conjunto de ícones, enfim, tem bastante coisa interessante. Deixa eu só mostrar para vocês a barra de dados, ó. Clique em barra de dados e vocês podem escolher qualquer uma dessas opções aqui que vai fazer a mesma coisa, só muda a cor e o preenchimento, tá? Botei esse azul aqui. O que ele fez? Quanto maior o valor aqui, mais preenchida está essa barra. Então, repara, ó, o maior valor dessa coluna é esse 145.414 aqui. Então, ele está, digamos, com a barra cheia, tá? A barra está até o final. Se você ver que tem valores que são um pouquinho menores, como 135 mil, que ele está com a barra quase toda cheia. Está faltando um pouquinho só. Tá vendo? Está bastante cheia, mas não está completamente cheia. Enquanto que valores que estão ali pela metade, está com a barra pela metade, tipo 70 mil. Agora, aqueles valores que são 0 ou próximos de 0, estão com a barra bem pequenininha. Olha lá, ó, 5 mil está bem pequenininho, 7 mil está bem pequenininho, 0 e 0 nem tem barra, tá? Enfim, formatação condicional, pessoal, serve para você formatar as células, dar destaques em informações que sejam relevantes. Isso é importantíssimo porque quando você trabalha em alguma empresa, você monta alguma análise, alguma planilha, geralmente você quer destacar alguma coisa. Quais são as vendas que estão tão pequenas, quais são as lojas que estão com algum problema, quais são os clientes, os vendedores com um problema, enfim. Você quer destacar alguma coisa que está indo bem ou alguma coisa que está indo mal. E a formatação condicional é excelente para esses casos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e me digam uma coisa, se vocês vão usar formatação condicional agora que vocês aprenderam, beleza? Lembra que é muito importante vocês praticarem e que formatação condicional vira e mexe, cai em processo seletivo, hein? Dá uma estudada. Um abraço e até a próxima.